Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a lição de número 2. Estamos já no primeiro trimestre, de 2022. A lição de número 2, ela vai falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Temos aí o textuário trazendo um versículo muito conhecido, que nós estudamos um pouco sobre ele semana passada, que é 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A verdade prática diz que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Nós vamos estudar no primeiro tópico essas três coisas relacionadas aqui na verdade prática. E no momento certinho a gente vai comentar um pouco sobre também o nosso textuário. A leitura bíblica em classe, ela está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, e também 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Essa leitura a gente não faz para ganharmos um pouco de tempo. O primeiro tópico da lição, ele fala para nós, ou nos ensina, sobre a doutrina da inspiração bíblica. Doutrina da inspiração bíblica. E depois nós vamos ter aí no segundo tópico da lição a inspiração divina e os autores da Bíblia. No terceiro, a gente vai falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia. O assunto é interligado e às vezes algumas coisas a gente acaba comentando antes da leitura, ou quem sabe depois que a gente lê, a gente busca alguma coisa que já foi comentada no tópico anterior e assim por diante. Primeiro, o que é inspiração? Essa é a palavra-chave da nossa revista, inspiração. Se você procurar um dicionário, você vai descobrir que essa palavra ela está relacionada ao ato de encher o pulmão de ar. Na revista do professor tem inclusive um subsídio para o professor que é extraído de um livro do pastor Antônio Gilberto, que mostra que, no sentido fisiológico, inspiração é o ato de levar o ar para dentro dos pulmões. Então, é a questão do fôlego, que nós chamamos de fôlego. Quando você puxa o ar, usamos palavras bem simples. Quando você puxa o ar para dentro do seu pulmão, você está inspirando. E quando sai esse ar, você está expirando. Ou, muito usada também a palavra respirando. A respiração, na verdade, ela é as duas funções. É inspirando e expirando. Ou seja, introduzindo o ar e expelindo o ar. As duas coisas, os dois movimentos do pulmão em relação ao ar se resume na palavra respiração. Então nós temos inspirar, o ar entrando, e expirar, o ar saindo. Por que a gente está explicando isso? Porque o assunto da lição, o tema da lição é inspiração da Bíblia, ou inspiração divina da Bíblia. É bom a gente completar a frase. Inspiração divina. Vamos lá. A doutrina da inspiração bíblica. Então, entendendo que é inspiração, nós vamos entender que é algo que entrou para dentro de nós, no caso, o ar. Já deu para a gente entender que se a Bíblia tem uma inspiração divina, é algo que entrou no homem, certo? Entrou nos escritores. Então vamos lá. Doutrina da inspiração bíblica, primeiro subtópico. A inspiração bíblica é divina. Veja, a verdade prática não falou isso? Ela é divina, ela é verbal e ela é plenária. Então, primeiro, por que a inspiração bíblica é divina?
Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. 26 e verso 2 de Jeremias. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensinava. João assegurou que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Nós estamos entendendo que tanto os assuntos falados, ensinados, escritos por Moisés, quanto as cartas escritas por Paulo, os demais apóstolos, ou seja, tanto o Antigo como o Novo Testamento, são palavras inspiradas pelo próprio Deus. Ou seja, ela é divina porque ela veio de Deus. Certo, irmãos? É uma inspiração. É algo que saiu de Deus para o homem. Por isso, afirmamos aqui, ou o texto está afirmando que a inspiração bíblica é divina. Então é algo que veio de Deus para dentro do homem, dentro dos escritores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as pessoas aí que escreveram, né? Então, esse primeiro ponto está mostrando que a inspiração é divina, ou seja, direto de Deus. Vem da palavra, ou a palavra vem do próprio Deus. Segundo ponto, a inspiração bíblica é verbal. O que vem a ser isso? Ratificamos que é divinamente inspirada. Aí está o texto áureo da lição, que é 2 Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Eles não ficaram robotizados, falando automaticamente, não. Deus soprava. A inspiração não é o ar entrando para dentro do pulmão? Então, no caso, inspiração divina era o sopro de Deus. Esse sopro tem a ver com o próprio Espírito. Nós temos aqui a palavra grega theopneustos, que significa sopro de Deus. A palavra theos é Deus. Pneuma, no grego, é espírito, ou vento, ou sopro, usada nos dois sentidos. Então, quando se diz theopneustos, está se dizendo, então, sopro de Deus, vento de Deus, ou Espírito de Deus. Então, é a mesma palavra usada para as duas coisas. Então, irmão, significa que a Bíblia, a inspiração da Bíblia, ela é verbal porque ela vem do próprio Espírito de Deus. É o próprio Espírito soprando ou fazendo entrar a palavra. Aquilo que eles iam escrever era inspirado, entrava através do Espírito Santo. Era como se Deus soprasse a palavra na sua mente. Ao contrário daquilo que sopra-se ou inspira-se pelo pulmão, aqui no caso seria na mente. É na mente porque é uma revelação divina. E aqui fala verbal porque o verbo, as palavras, cada palavra era inspirada por Deus. O versículo citado aqui como base é o versículo 16 do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, que está no nosso texto áureo. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, enfim. É toda a Escritura. Nós comentamos na lição passada com os irmãos que nos dias que Paulo escreveu, em algumas versões antigas, inclusive, você não encontra esse prefixo aí, a Escritura. Está escrito toda Escritura. É bom a gente observar isso. Por que toda Escritura? Porque a Escritura é o escrito, é um livro, por exemplo. E naqueles dias de Paulo, inclusive, a Bíblia não estava completa.
não se tinha um exemplar da Bíblia com 66 livros. Inclusive, o que ele está falando a Timóteo nesse versículo é algo que estava sendo falado, escrito em uma carta, e não era ainda Bíblia. Então, o que Paulo estava dizendo? Toda escritura, todo escrito, todo livro divinamente inspirado, ou seja, todo livro que foi inspirado por Deus, soprado por Deus ao seu escritor, é proveitoso, é poderoso para ensinar, para corrigir, para redarguir, enfim, para instruir em justiça. Então a expressão toda a escritura, na versão que nós temos aqui, passa-se a entender que ela está se referindo a todos os livros que foram selecionados, foram canonizados. Você sabe o que é isso? Canonizado é aquilo que se tornou canônico, aquilo que ficou colocado na medida da Bíblia. Eu ensinei para os irmãos outro dia na nossa aula que o cânon da Bíblia, o fechamento de toda a Bíblia, só ficou definido no ano 397 depois de Cristo. Até então não se tinha uma definição de quais livros eram exatamente sagrados, santos, inspirados por Deus. Porque havia muitos outros escritos, havia muitos outros livros por vários profetas, mas que ao passar pelo crivo de análise, ao passar pelos critérios dos pais da igreja, ficou provado que eles não eram totalmente consagrados, ou sagrados, ou inspirados. Então não foram colocados na Bíblia. Então quando a Escritura usa a Bíblia, a gráfica dos dias atuais, na versão atualizada que nós temos aqui, ela usa a expressão toda a Escritura, então ela reforça esse conceito de que a Bíblia que nós possuímos hoje, toda ela é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada. Então não tem esse negócio de o livro tal, o livro de Salmos, ele é mais inspirado, ou ele é mais proveitoso, ou ele é melhor, ou mais sagrado do que o livro de Jeremias, do que o livro de... Não. Toda a Escritura. Certo, irmãos? Porque foram selecionados e colocados nesse critério aí. Então todos estão nessa condição de inspirados pelo próprio Deus. Então essa ação foi tão intensa que todas as palavras, cada palavra da Bíblia é inspirada. Inclusive aquilo que as pessoas acham que nem deve ser lido, genealogias. Tudo tem um propósito de estar escrito ali, registrado como sagrado, porque é a palavra inspirada por Deus. Vamos lá ao terceiro ponto. Inspiração bíblica aí, ou a inspiração bíblica é plenária. Exatamente o que estamos falando aqui. A inspiração bíblica também é plenária. Isso é, a inspiração é total, completa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Olha, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Então, o nosso escritor, o comentarista dessa lição, o pastor Douglas Batistas, ele gosta muito de usar esse recurso de afirmar o seu ensino, as suas expressões no nosso credo, no nosso cremos, naquilo que a nossa igreja acredita e tem definido como crença de todos os cristãos, inclusive fazendo parte de todas as nossas doutrinas. E ele chama de nossa declaração de fé. Ele diz, a nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. E quanto a isso, nós podemos afirmar uma outra coisa, que inclusive está inserido no assunto. Não existe um outro livro que se associa à Bíblia, não. Falamos isso na lição passada. A Bíblia, ela é altamente inspirada e ela é totalmente inspirada por Deus. Ela é inspirada, divinamente inspirada, ela é verbalmente inspirada, cada verbo, cada palavra, cada assunto, e aí fala-se de cada livro, todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, todos foram selecionados como livros inspirados, soprados pelo Espírito de Deus aos seus escritores. Vamos então para o segundo tópico, que vai falar da inspiração divina e os autores da Bíblia. Estamos dizendo que elas foram
ou que as palavras, os escritos sagrados foram inspirados. Até a questão de narrativas, no caso de histórias, de guerras e datas e tudo isso, tudo inspirado por Deus. Tudo o próprio Espírito de Deus falando, revelando aquilo que se devia escrever, aquilo que se devia falar. Vamos lá, segundo tópico, inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores, primeiro ponto. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos. Deixa eu reler aqui, irmãos, para ficar mais claro. Veja bem. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram, observe bem isso aqui, eles não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então, todos os detalhes da Bíblia foram inspirados aos autores. Foram colocados pelo Espírito Santo como o autor devia escrever. Aqui ele falou sobre a questão de capacitação de cada um. Temos, por exemplo, pessoas como Moisés, que era um homem instruído. Nós falamos na lição passada que Moisés era um historiador, Moisés era uma pessoa instruída, inclusive a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele era um homem de muito conhecimento. Mas nós temos homens simples, como do Novo Testamento, por exemplo, temos homens pescadores, como Pedro. Houve um dia que eles falaram a respeito de Jesus e alguém os considerou homens indoutos. Eram homens indoutos, ou seja, homens de pouca letra, pouco letrados. Temos no caso de alguns profetas que eram, como o caso de Amós, que ele chama de boieiro, né? Uma pessoa que trabalhava como agricultor, ele fazia coisas naturais. Nós temos homens que eram sacerdotes, temos homens que eram reis, como o caso de Salomão, muito sábio, né? Temos o caso de Davi, e assim por diante. E Deus usou cada um deles de acordo com a sua capacidade. Porém, escreveram coisas que talvez, não vamos nem usar a expressão talvez, escreveram coisas que, sem a inspiração divina, não seriam capazes de escrever. Mas Deus usou dentro do seu talento. Por isso a Bíblia tem uma linguagem simples em alguns livros. A linguagem é simples porque a época que o autor viveu era aquilo. É de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua época. Então vem o ponto 2, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram apenas pessoas, assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Né? Moisés, por exemplo, tinha falhas, e todos eles tinham falhas. Então, os escritores não eram pessoas, digamos assim, de poder sobrenatural, embora alguns eram pessoas que tinham dons, capacitações de Deus, mas não por isso eles escreveram a Bíblia, não por isso eles escreveram os livros, os escritos sagrados, não porque eles eram dotados de um poder sobrenatural, não. Mas na hora de escrever, Deus os capacitava. Deus os orientava, Deus os impulsionava e Deus então inspirava, Deus soprava na sua mente, Deus colocava dentro da sua mente aquilo que se deveria escrever. Lembra de uma expressão de João? Daqui a pouco vai falar sobre isso, não tem problema a gente falar. João disse assim, escrevendo o Evangelho, ele disse assim que Jesus operou muitos outros milagres, muitos. Ele chegou até a dizer que, se fosse escrever todos, os livros do mundo inteiro não cabiam. Claro que nós entendemos que João estava usando uma figura de linguagem, a chamada hipérbole, né? uma força de expressão, um certo exagero, para afirmar uma verdade. E ele disse assim, mas estes, porém, foram escritos
para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então veja bem, que João, os apóstolos, os profetas, os sacerdotes, os reis, todos que escreveram algo que está na Bíblia, eles foram inspirados a escrever exatamente aquilo que tinha que ser escrito. Tinha muito mais coisa que poderia ser relatada e João não relatou. Por quê? Deus inspirou aquilo que realmente precisava ser escrito. Depois veio aí o ponto 3, falando de diferentes gêneros literários, que vai exatamente falar um pouco daquilo que a gente já falou. Olha bem, gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, no caso de Samuel, né? Em primeiro e segundo livro de Samuel, narrativa é contando fatos acontecidos, dissertando. Depois vem poesia, como o caso de Salmos e Provérbios, né? São livros de poesia. Temos os autores sagrados também, fizeram uso de figuras de linguagem, como o emprego de parábolas, enigmas, alegorias, hipérbole, acabei de citar aí a questão da hipérbole de João, metáforas e símiles. Se a gente for explicar tudo isso aqui, irmãos, o que é uma símile, o que é uma hipérbole, o que é uma metáfora, o que é uma parábola, são figuras de linguagem que você pode pesquisar e você vai descobrir. São recursos que se usa na literatura, ou se usava, no caso, se usava nos ensinamentos e se usa na escrita. Então, havia muitas formas de escrever. Todas elas foram usadas de acordo com a necessidade e o recurso do escritor. Vem o ponto 4 aqui, tem um quarto ponto, a linguagem de senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Por exemplo, para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também os dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué faz alusão ao nascer do sol, no capítulo 1, versículo 15 do seu livro. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Isso eram expressões que eles usavam. Na época, nós temos aí o capítulo 10 de Josué, versículo 13. Nós estamos vendo aqui o que é o senso comum. Era o uso comum das coisas da época, as frases, a forma de falar, a forma de expressar. Por exemplo, vamos esclarecer isso no caso de Josué, capítulo 10, versículo 13. Israel estava batalhando contra os amalequitas e o dia estava se terminando, o sol entrando, o sol se pondo, e Josué percebeu que eles, se escurecessem, eles perderiam a batalha. E Josué, movido pelo próprio Deus, ele dá uma ordem ao sol e à lua. E diz assim: sol, detenha-te no vale de Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Ajalon. E aí ele diz assim: e o sol e a lua parou por quase um dia inteiro. Existem várias explicações sobre isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas há alguém que afirma que o sol e a lua pararam por 23 horas. Tem outras coisas aí que completam isso aí. Então, quase um dia inteiro. Por que ele diz assim, e o sol e a lua parou? Se fosse hoje, será o que ele diria? Porque hoje você e eu sabemos que o sol e a lua estão parados. Quem está movimentando é a Terra. É a Terra que está girando, não é isso? E ela está passando, ó. Isso aqui, irmão, cientificamente, para explicar isso aqui, só crendo no milagre. Cientificamente isso é difícil. Mas existem relatos, existem provas de que isso aconteceu, certo? Existe muita... É uma matéria profunda, não vou ficar falando para você pesquisar. Procure pesquisa aí, você vai descobrir. Há muitos anos atrás, nós já comentamos isso em aula de escola dominical. O sol parou por quase um dia inteiro. Depois vem lá o relato bíblico em Isaías 38, quando Ezequias adoece, e o profeta vem e dá para ele uma notícia de que ele morreria e tal, e depois Deus volta ao profeta e diz assim, você vai lá e fala para ele que ele não vai morrer mais. Eu ouvi sua oração,
E aí ele dá um sinal. E ele pede um sinal. Lembra que ele fala assim, qual seria o sinal? Porventura, poderia o relógio de Acás recuar 10 graus. Relógio de sol. Não existia relógio digital, não existia relógio de ponteiro, né? Relógio de sol. Era um pino ao sol. E a sombra é que marcava. Isso aí é conhecido pelos pesquisadores. Aquele que estuda sabe disso. E é muito natural a sombra ir andando e marcando. Mas voltar a sombra, para ela voltar, o que teria que acontecer? O sol teria que parar, não teria? Então, no caso, o sol continuou lá e a terra parou. Isso porque o relógio voltou. É uma pesquisa para você fazer a respeito disso, para completar o dia inteiro de Josué. Coincide com 1444 a.C. A saída exatamente no período do Êxodo. Vai pesquisar que você vai encontrar coisa interessante aí. Estamos provando o quê? Que os escritores falavam, inspirados por Deus, usavam recurso, usavam a linguagem de senso comum, aquilo que o povo entendia. Por que eu estou explicando isso? Ele falou, o sol parou. Se fosse hoje, ele não falaria, o sol parou. Porque naqueles dias, o sol saiu, o sol se pôs, o sol andou. Na verdade, a gente sabe que o sol não vai, é a terra que vai. Só que nós também falamos. Nos nossos dias também, o sol nasceu. Não é assim? O sol se pôs. Na verdade, a terra mudou de posição. Então, isso aqui está provando o quê, irmãos? Que eles usavam recursos da época. Deus falava de acordo com a época que eles viveram. E Deus lhes usou dessa maneira, porque Deus estava inspirando. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é feita de acordo com a vontade de Deus. Terceiro tópico, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Está em Juízes 3 e 4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Olha que coisa boa. O próprio Espírito Santo enviando a palavra. Ele estava dizendo assim, as palavras de Moisés, as palavras dos profetas, elas são palavras enviadas pelo Espírito do Senhor. Aqui diz ainda assim, que essas declarações, elas atestam que o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Eu já encontrei alguém que dizia que o Antigo Testamento não deveria estar na Bíblia, por causa de tanta guerra, de tanta morte. Aí a gente vai ler, a gente observa o porquê das guerras, né? E o porquê perdiam guerra, porquê venciam guerras. Tudo no controle de Deus. E aí você vê as profecias e Deus dizendo, a nação tal vai acontecer isso, vai aquilo. E tudo se acontecia, tudo se cumpria. Isso nos dá aquilo que a gente aprendeu na lição passada. Convicção de que as profecias futuras, as profecias escatológicas que ainda não se cumprirão. Exatamente porque as demais se cumpriram. Todas se cumpriram, ou quase todas se cumpriram. As que não se cumpriram é porque está num campo escatológico, está aguardando o tempo de Deus para se cumprir. Mas todas elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele inspirou todo o Antigo Testamento, mesmo sendo relatos, descrições ou dissertações de histórias, de assuntos de guerra e assim por diante. Vamos lá para o ponto 2, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de que Cristo, ou a promessa de Cristo, de enviar o Espírito Santo para guiar os seus discípulos. Isso no capítulo 14, versículo 26 do Evangelho de João. Ou seja, a promessa do Espírito Santo, ela acontecendo, como sabemos que ela aconteceu, registrada em Atos 2, ela é uma sustentação de que os escritos do Novo Testamento são inspirados, são falados exatamente pela ação do Espírito Santo. Depois vem a letra B. Os escritos bíblicos que vindicam
esse cumprimento. É que mostra aí. Esses estão mostrando que essa promessa realmente ela é um cumprimento de uma palavra inspirada, proferida por alguém inspirada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob ou debaixo da orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Nós não temos dúvida disso, né? Pedro também reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Olha que coisa boa. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que o Novo Testamento, ele também é inspirado, ele foi todos os relatos, embora você pegando uma leitura dos evangelhos, você vai ver que são narrativas. Todos os evangelhos são narrativas. O Ato dos Apóstolos são narrativas. João, o Evangelho de João, é chamado de dissertação, é contando, né, alguma coisa. Mas todas elas inspiradas. Eu volto a falar aquilo que eu falei a respeito de João. Ele disse que tinha muito mais coisa. Jesus não fez, Jesus não realizou só os milagres que nós temos na Bíblia. Não. Jesus fez muito mais coisa. De vez em quando aparece gente para falar, Jesus fez isso, fez aquilo, né? E não está na Bíblia. Só que aí a fonte é duvidosa, né? Porque nos dias de hoje, saber alguma coisa que Jesus fez e que não está na Bíblia, isso para nós é perigoso, né? Então temos que ficar com o que João falou. Muitas outras coisas aconteceu, mas esses foram escritos para a gente acreditar ou entender que ele é o Filho de Deus. Só que Jesus fez muito mais coisa, muito mais milagre. Mas tudo que foi narrado, foi escrito por eles no Novo Testamento, inclusive as cartas de Paulo, que não era um livro da Bíblia, como já falamos. Era uma carta, era uma orientação, era um ensino. Aquilo era uma inspiração divina, tanto para instruir aquele povo naqueles dias, quanto também para trazer sustentação nas doutrinas bíblicas de hoje. Por isso que o que nós aprendemos hoje, o que nós vivemos hoje, conforme nós aprendemos na revista passada, nós devemos seguir e viver a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles ensinaram baseado naquilo que o Senhor Jesus ensinou, porque tudo estava na direção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, ele está na Bíblia. Eu falei na aula passada, falei para os irmãos na igreja, falei no vídeo, que alguém falou com muita propriedade. O único livro que quando você lê, você tem o autor ao seu lado. É a Bíblia Sagrada, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele inspirou o Antigo e o Novo Testamento. A obra da regeneração e iluminação. É o ponto 3 para nós terminar. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Nós falamos, nós ensinamos, nós pregamos, mas quem convence o homem que ele é pecador, que ele precisa passar por um processo de justiça e que a justiça divina pode lhe mudar, pode lhe justificar, pode lhe quitar a conta do pecado em relação a Deus. Só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa disso. E também lhe convencer que o juízo é certo, que o juízo virá, que o juízo acontecerá. Somente o Espírito Santo pode convencer uma pessoa disso. Então, ele é capaz de fazer. E aí vem a obra da regeneração. Só ele pode fazer isso, regenerar. Esse aí, regenerar, dá um sentido de um novo nascimento. Regeneração. Regenerar é isso, é fazer, é nascer de novo, né? Então, nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Olha que coisa boa. Essa ação em conduzir o pecador a compreender a verdade bíblica chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Ou seja, o Espírito Santo, quando alguém ouve a palavra de Deus, ele faz nascer
ele faz brilhar, ele faz acender na mente da pessoa aquilo que ele próprio inspirou ser escrito, que é a palavra de Deus. Ele acende como se acendesse uma luz na mente da pessoa e faz ele compreender. A iluminação é isso, é o próprio Espírito Santo fazendo ele ver, fazendo ele enxergar, ele entender aquilo que o próprio Espírito Santo inspirou o escritor a escrever, que é a palavra de Deus. Então que o Espírito Santo continue nos ensinando, nos instruindo através da palavra de Deus, inspirada por ele. E que eu e você possamos continuar pregando a palavra de Deus. Quando alguém diz assim hoje, o pregador precisa ser inspirado por Deus. Isso tem a ver com o recebimento da mensagem. Qualquer pessoa pode estudar teologia e ensinar teologia. Inclusive é bom ter cuidado, viu? Você que gosta de teologia, tem muito curso de teologia por aí, sendo ensinado, lecionado por pessoas que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com palavra de Deus. Tem a ver com escritura, com escritos, com livros, com doutrinas. Estuda, aprende. Qualquer pessoa pode aprender uma matéria bíblica, teológica e ensinar. Qualquer pessoa pode. Qualquer um pode estudar uma apostila de ciência e trazer uma dissertação sobre um assunto científico. Qualquer pessoa pode pegar uma poesia, decorar e citar uma poesia e não ser um profeta. Ou melhor, um poeta. Qualquer pessoa pode pegar um assunto bíblico, estudá-lo, buscar várias fontes e comentar alguma coisa sobre ele. Agora, pregar uma palavra que convence o pecador, pregar uma mensagem que comove um coração, eu fico feliz por isso, irmãos, de falar isso aqui. Pregar uma mensagem que vai direto à alma do pecador, sem conhecer a sua vida e falar a sua vida, e fazer ele refletir e entender que ele precisa de Deus. Somente um pregador inspirado por Deus, ou seja, alguém que vai trazer uma palavra vinda direta do Espírito Santo. Seja essa pessoa que tenha o Espírito Santo soprando a mensagem ao seu espírito, à sua alma, para que você possa falar essa palavra. E o Espírito Santo pegar essa palavra e convencer a alma de alguém, o coração, a mente de alguém, a aceitar a Cristo e ser regenerado. Que Deus te abençoe. Continue estudando, continue pregando a palavra, continue valorizando o Espírito Santo. Continue indo para a sua igreja, para a sua aula de escola bíblica dominical, no próximo domingo. Vá para a igreja, procure aprender um pouco mais. Se você aprendeu alguma coisa aqui, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, aí embaixo tem um inscreva-se. Clica aí, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e nos ajude a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.